tal, fez o que fez uma revolução onde a presença dele atraía milhões de pessoas na Índia nessa época. E era desejo dele que esse cantar do Mahamantra Hare Krishna, como um processo para a autorrealização, tomasse conta do planeta, como um processo que desenvolve amor por Krishna. Então, era o desejo dele, Prithiviti Yati Jati Nagaradi Grama Savatra Pratya Raimura Nama. E ele colocou isso em prática. Depois de tanto tempo, né? Srila Bhaktisiddhanta, satisfazendo o desejo também do seu pai, Srila Bhaktivinoda, criou uma liga de Vaishnavas, uma liga de devotos, que a partir dessa liga nós somos resultados disso aqui. Nós somos resultados dessa liga aí que foi criada. Desejo de Srila Bhaktivinoda colocado na prática por Srila Bhaktisiddhanta e com Srila Prabhupada explodiu no mundo todo. Haribo! Então, é muito interessante que hoje de manhã mesmo estava lendo no Sri Chaitanya Bhagavata, Srila Advaita Acharya, né? Ele fala assim, se eu sou o Mahavishnu mesmo, se é que eu sou o Mahavishnu, então você obedeça a minha ordem, o meu desejo. Porque se isso não acontecer, será que eu sou o Mahavishnu? Então, tá ruim isso, né? Então só será corroborado que eu sou o Mahavishnu mesmo se eu te convocar e você aparecer. E o Senhor Chaitanya depois fala, né, o tempo todo, Nara, Nara. Advaita Acharya, eu estava lá tranquilamente dormindo no oceano de leite, você me despertou, me chamou e agora eu estou aqui. Porque Advaita Acharya, ele fala na prévia, né, antes de entrar diretamente no assunto do movimento de Sankirtan, ele fala que ele ficou tão frustrado com as pessoas daquela época, naquele tempo ali, porque ninguém queria saber de consciência de Krishna, ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber de adorar Krishna, ninguém queria saber de nada disso, e os Vaishnavas viviam assim, desolados. E a Advaita Acharya era o líder deles. Então a Advaita Acharya resolveu que se o Senhor não aparecer para dar jeito nisso, eu não tenho condições. Eu vou logo invocar o meu lado Shiva, vou começar a tocar no tamborzinho, dançar e vou aniquilar com tudo isso, porque não tenho condições. E depois os devotos comentando, o Srila Vrindavan Das Thakur fala que a Advaita Acharya se esforçou e ninguém ouvia o que ele falava. Olha que incrível isso, ninguém dava atenção. E Srila Prabhupada chegou depois de tanto tempo no meio de um monte de javanas e miletias no ocidente, e Prabhupada falou e todo mundo ouviu, todo mundo seguiu, né? Olha qual. E é o resultado disso. Srila Prabhupada começou isso, essa pregação no ocidente. Isso é uma cante? Bom. E a gente vê que é a manifestação da potência dos devotos. Assim como os devotos, pelo desejo dos devotos, Shri Advaita Acharya liderando, o Senhor Chaitanya apareceu pelo desejo dos devotos. Srila Prabhupada levou essa missão satisfazendo plenamente o desejo de Srila Bhaktisiddhanta, e estamos aqui agora como frutos disso, maduros disso. E o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda foram a galope, entrando no mundo inteiro. E aqui
Shishigor e Nitai chegaram em 1975. Essas deidades foram instaladas em 1975 aqui no Brasil, graças a Krishna. Eu estava lá, misericórdia especial de Krishna. Foi instalada num Gora Purnima, em 1975. O templo que ficava lá perto do aeroporto, indo para Interlagos, na rua Bolívia. Por sinal, na época também morava mais ou menos próximo dali. Na verdade, eu nem me lembrava, porque naquela época todo mundo era assim muito, para dizer a verdade, meio espanador da lua. A gente vivia muito conectado. Eu, por exemplo, eu era o que Srila Prabhupada chamava na época de fringer, né? Eu era um fringer, eu não morava no templo, estava estudando, trabalhando, só que ia lá no templo fazer serviço e cantava japa. Então a gente não tinha muita informação, assim, pelo menos os fringers não tinham tanta informação de como funcionava a coisa no templo. Então, eu não lembrava disso. Um dia desse, eu estava conversando com o Lokashakshi e aí ele falou, não, foi do Gora Purnima. Aí eu comecei a voltar no tempo, comecei a lembrar, então foi aquela história toda que eu não entendia direito. Aliás, até os que estavam dentro não entendiam muito direito, imagina quem estava fringe. Nessa época não tinha livro, não tinha BBT, não tinha nada. Tinha desejo de desenvolver a consciência de Krishna só, mais nada. Todo mundo era Bhakta. E até o presidente do templo era Bhakta, que era o Haradja, e o nome era Amaro. Né? E eu comecei a memorizar, falei, aquela história da cortina, tá? Aí, quando ele me mandou a foto de Gurnitai sendo banhado e tal, aí caiu a ficha. Eu me lembrei que estava cheio de gente, uma correria, gente para lá, gente para cá, e só os que tinham acabado de ser iniciados, que estavam na frente de tudo, né? Eram a mãe dessa Ragabumi, que está até hoje no Rio de Janeiro, a irmã dela, mais nova, a Bhutamata, que ficou a primeira pujária ali de Gornitai. Mas só caiu a ficha assim, depois que eu conversei com o Lokashakshi, falei, caramba, eu estava lá e eu não lembrava desse detalhe, mas aí com a conversa com ele, por isso que é bom ter gente que viveu, está aí, tem a memória e está também. Aí, em 1975, Gurnitai começou a ser adorado aqui, está sendo adorado até hoje, e depois disso foi assim, explosão. Esse templo explodiu de devotos. Na época só tinha o Mahavira, que era o devoto canadense que Prabhupada mandou, o Charadeva, que começou o movimento ali. Ele organizou um viajeiro para a Bahia na época, comprou uma Kombi. E quando voltou, teve uma explosão demográfica no templo, porque ele voltou com uma Kombi cheia de devotos da Bahia, cheia de devotos de todo lado. Aí a casa ficou pequena. Mas tudo começou assim, daí para frente, pela misericórdia de Gurnitai, isso deslanchou tanto que esse templo, Adi Templo de São Paulo, acabou derrotando os maiores distribuidores de livros do planeta, que era o grupo de Radha Damodara, de Tripurari Maharaja e Ramesha. O Brasil ganhou deles. Prabhupada ficou em êxtase quando soube. Foram desbancados pelo Brasil. Tá? Prabhupada é ciente da instalação dessas deidades, porque por isso que também são chamadas de deidades de Prabhupada. As deidades que Prabhupada estava ciente, normalmente se chama de as deidades de Prabhupada. Então, olha quem é Gurnitai que está aqui. E vejam o que o próprio Gurnitai, o próprio Sr. Chaitanya, fala a respeito da arte Amurti, da arte Avigraha, da forma dele no altar. Não é diferente assim
como vimos no Chaitanya Charitamrita, quando ele pediu para Guridas Pandita esculpir a deidade, o tamanho natural deles, depois ficou tão parecido e a potência era a mesma, que quando os dois foram sair para continuar a pregação deles, Guridas falou assim, não, vocês não. Aí, mas quem está indo somos nós, está ficando a deidade. Não, não, não. Eu acho que quem está indo é a deidade. Não, então tá bom, então a deidade fica e nós vamos. Aí ele olhou, não. Ele não sabia mais quem que era quem que estava indo, se era a deidade ou se era... Virou esse impasse aí. Depois essa história é bem legal, tem o desfecho com Jagananda Maharaj. Jagananda Dasa, que era o servo de Guridas Pandita, que ficou cuidando da deidade enquanto ele saiu para fazer compras para instalar a deidade, e a deidade não podia ouvir Kirtana, que se ouvisse saía, e saiu enquanto o Guridas Pandita estava fora, apesar dele recomendar tanto para o discípulo dele, Jagananda Dasa, cuidado, toma conta deles, porque se eles ouvirem um Kirtana meio animado, eles saem atrás. Então imagine só como eles dançaram hoje nesse altar, eles sem parar, né? Desde as 12 horas. Né? E acabou que foi assim que o Jagananda Dasa ficou cuidando das deidades, mas passou um Kirtana animado e ele ocupado nos afazeres de preparar a instalação das deidades, que o mestre espiritual dele ia chegar com toda a parafernália, com toda a boca, tudo, né? Ele se descuidou e quando foi olhar atrás da cortina, não tinha mais a deidade lá. Aí nisso está chegando o mestre espiritual, Guridas Pandita. Quando fica sabendo, fala, não é possível. Eu te mato, você não pode fazer isso, eu não avisei. Aí o Guridas vai e recupera os dois. E Guridas Pandita ficou nos afazeres e saiu correndo para ouvindo o som do Kirtana para ver se encontrava os dois. Aí de longe já olhou, ouviu os dois no meio do Kirtana. Aí ficou bravo, chegou, encostou neles, volta para o altar, volta para o lugar de vocês, volta que meu mestre espiritual vai me matar se vocês não voltarem, volta agora. E eles, nem aí. Nem aí. E ele, Guridas Dasa ficou assim, desesperado, passou a mão numa vara, falou, agora vocês voltam ou vocês vão apanhar, tem que voltar. E ficou aquela confusão, e não voltavam, e não voltaram. Aí ele foi todo frustrado, fazer o quê? Falar o quê agora para o meu mestre espiritual? E quando voltou sem nada, Guridas Pandita falou, você está perdido, agora você... Aí ele desesperado, na hora do estourar mesmo, ele falou, não, eu já sei onde esses dois estão, pode ficar tranquilo. Por isso o nome dele é Jagananda Dasa. Né? Nada por acaso. Ele falou, eu sei onde eles estão escondidos aí dentro do seu coração. Então, olha, vejam só a devoção de Jagananda Dasa, o servo de Guridas Pandita. Aí, vamos para o altar, aí eles foram para o altar e foi feita a cerimônia da instalação das deidades. Então, isso aí prova para a gente que a deidade é real. Que a deidade é Krishna mesmo. Não tem diferença. Então, estamos com Gaura Nitai no Brasil desde 1975. O ano que vem vamos completar 50 anos, que vai ser uma festa não do Suzano Mandir, não do Adtempo de São Paulo, uma festa do Brasil, porque é a primeira deidade do Brasil. Então vamos organizar um festivalzão mesmo daqueles e, por favor... Dia
Vocês venham a brilhantar e satisfazer Xixi Gornitai com as belas canções que cada um que canta incrementa mais que o outro. Combinado? Combinado. Tivemos um festão aqui de 25 anos de Suzano Mandilo ano passado, bodas de prata. Agora vamos ter uma festa maior de 50 anos das deidades de Gornitai no Brasil. Então, isso aí prova que... eu sempre gosto de lembrar disso, que os devotos, eu vejo assim, muito isso. Os devotos são como boi, né? Eles não têm a consciência da força que têm. Os devotos não têm, se eles tivessem consciência da força que têm, nossa! Porque vejam só quanta coisa aconteceu desde o Sr. Chaitanya até o Srila Prabhupada e depois do Srila Prabhupada e aqui mesmo. Poxa, era uma casa lá onde as deidades foram instaladas, era uma casa até, mais ou menos, mas era uma casa também, que nem aqui numa rua de terra, apesar de estar num bairro central, perto do aeroporto. E uma casa simples, e tinha esses devotos que eram todos bhaktas, poucos depois foram iniciados e logo na sequência, olha o que aconteceu. Explodiu, foi campeão de Sankta mundial, virou o que virou e hoje, olha que nós temos aqui tão longe de São Paulo, longe e é onde Gornitai está vivendo e por quê? Isso é resultado de Sankirtana Jagya. Esse é resultado do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Tudo está sendo feito pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna. Tudo está sendo feito pelo Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna é Krishna agora. É Krishna nessa era. E não tem nada superior a isso. E não tem nada mais real do que isso. Não tem nada. Não existe nada mais real do que isso. Que Krishna é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A personalidade de Deus personificada nessa vibração sonora, nesses nomes. Não resta a menor dúvida. Porque não tem nenhuma lógica material, tudo que Prabhupada fez, tudo que nós, pobres latino-americanos aqui, brasileiros, o que fizemos aqui, o que se está fazendo aqui, não tem nenhuma lógica material. Não tem nenhuma lógica material. É tudo realmente pela potência do santo nome, pela presença de Krishna na forma do nome dele, ou não? Tem alguma explicação? Tem. Não temos em que nos apegarmos, a não ser no santo nome. Então, as escrituras falam que nesse mundo material nada é mais poderoso do que o nome de Krishna, no universo cósmico material. Nada, nada. Nada tem mais potência, tem mais força do que o santo nome de Krishna. E nós podemos ver que o Sr. Chaitanya disse que nós deveríamos desenvolver o processo de autorização através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, observando Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita autorizados. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, é a conversa de Krishna e Arjuna. No Sri Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Mangala, nós estamos vendo a conversa de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu e Arjuna, Ramananda Roy. Ramananda Roy e Arjuna. Aí Krishna perguntou, Chaitanya Mahaprabhu fez algumas perguntas para Ramananda Roy, porque ele disse que só ele estava capacitado para responder, por isso ele estava perguntando para ele. Né? Por isso. E uma das perguntas foi essa. Ele falou, o objeto último de adoração para qualquer alma, o objeto último do amor dela, é quem? Ele perguntou,
para Ramananda Roy. O Pasira Madhya com o Pasya Pratana. Pratana quer dizer o que é o primordial, o principal. Qual é o objeto principal de adoração nesse mundo? E Ramananda Roy respondeu: Shrestha Upasya Jugala Radha Krishna Nama. O principal objeto de adoração nesse universo cósmico material é o santo nome de Radha e Krishna, ou seja, Hari Krishna. Então, conversa de quem o Sr. Chaitanya disse que, se vocês desenvolverem o processo de cantar baseados, Krishna Upadesha, baseados no Chaitanya, no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad Gita, vocês não se desviarão, vocês estarão fazendo um processo autorizado. Então, o Bhagavad Gita, como ele é o nosso norte. E o Bhagavatam está repleto. Um é Krishna falando, outros são os devotos falando de Krishna. Então, o Bhagavatam está assim, recheado de argumentações taxativas, diretas. Mas uma que vale a pena lembrar é uma do capítulo 3 do 6º canto do Srimad Bhagavatam, verso 22. Porque esse verso aí é um verso que passa régua em qualquer viagem mental nossa, em qualquer especulação, qualquer loucura, qualquer desvio. Qualquer desvio é debelado com esse verso aí. Etavam evalokismin. Punsan, que são as pessoas, o ser humano. Punsan dharma para esbritar. Bhakti Yoga Bhagavati. Tanama Grahanadibi. Nesse verso do Bhagavatam fala que, na verdade, a única ocupação para a alma na forma humana de vida, a única ocupação verdadeira dela, o fim da linha, é o que ela tem que fazer, o dever dela é executar Bhakti Yoga e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhakti Yoga, Bhagavati, Tanama Grahanadibi, o nome de Krishna, Tanama Grahanadibi. Então a gente está fazendo a essência de tudo, e a gente está adorando o que há de mais elevado para se adorar, o que dá o resultado último. Temos alguma coisa para tirar o nosso entusiasmo, nos desviar do caminho? Não temos. Nós só temos fomento, não é? Fomento para a vida espiritual. Estamos sendo fomentados o tempo todo. É só a gente caprichar que aí o mínimo aqui é o máximo de qualquer outra ocupação. O máximo de qualquer outra ocupação não chega nem nos pés do mínimo dessa ocupação e desse cantar constante. Então, definido. Né? Sempre bom lembrar, quando Chaitanya Mahaprabhu estava explicando a importância do Srimad Bhagavatam para os Goswamis, para Sanatana Goswami, ele falou isso aí, ele falou que, olha, na verdade, o Srimad Bhagavatam tem o Chatu Slok, são os 4 versos que resumem todo o Srimad Bhagavatam, e esses 4 versos estão resumidos num único verso. Um único verso. Ataiva Bhagavati e Tinakaya. São 3 princípios que o Bhagavatam trata única e exclusivamente dele. Olha o tamanho do Srimad Bhagavatam, mas na verdade está resumido só nisso. Só nisso. Ataiva Bhagavati Eitina Kaya. Sambanda, Abhideya, Prayojanamaya. Chaitanya Mahaprabhu falou que todo Bhagavatam ele existe só para isso, para fazer nós entendermos que nós só temos uma relação verdadeira e eterna com Deus. Mais nada.
Mais nada. Tanto é que as outras relações todas a gente se perde. Quem tem alguma relação que é eterna? Quem? E quantas relações já tivemos passando por 8 milhões e 400 mil espécies de corpos? Quantas já tivemos relações com calangos, relações com cachorro, com gato, com... Não, sapo. Para aqueles que ficam meio zangados, também com os semideuses, já tivemos também relações. Tivemos relações já importantes, mas todas acabaram, passaram com o corpo. Mas a relação da alma com Krishna, ela é eterna. Então, Sambandha quer dizer isso. Entendemos que, em última instância, nós só temos uma relação com Deus. O resto tudo é alucinação, é viagem mental, é devaneio. Então o Sr. Chaitanya falou. E Tinakaya quer dizer, essas três aí. A primeira é Sambandha, a segunda é Abhideya. Tem uma relação com Deus, mas então como que é essa relação? É o serviço devocional a Krishna, que inclui tudo. O cantar é servir também, o servir é cantar. Claro que para essa era foi extraído lá do Brihat Narada Purana, o Mahamantra Hare Krishna, porque é a forma mais eficiente de alguém se conectar com Krishna nessa era. Mas cantar é servir. Servir é cantar. Aliás, quem canta se ocupa no restante dos outros 8 processos. Começou a cantar, se ocupa em todos os 8 processos restantes. Shravana, Pula, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Seva, Nartana, Vandana, Dasya, Sakya, Atma, Nivedana, que Shila Pralada Maharaja explicou. Os 9 processos do serviço devocional. Nessa era, a gente quiser começar a servir, a gente tem que começar a cantar. Se a gente quiser nunca mais parar de servir, é só nunca mais parar de cantar. Então isso aí são as atividades da nossa relação eterna com Krishna. O transcendental serviço amoroso espontâneo, por compreensão a Ele. Isso é chamado de Abhideya. O resultado da execução com essa compreensão dessa ação é Prayodhana Siddha. A perfeição máxima, o amor por Deus. O resultado do amor por Deus é a volta ao lar, a volta ao Supremo. Que também, se não voltar e continuar aqui fazendo o mesmo, está ótimo também, não tem problema nenhum. Não tem mesmo. Tanto é que Srila Rupa Goswami explica que a liberação do Vaishnava, do devoto, não é mukti. Mukti é a liberação do yogi. Né? A liberação do devoto é vimukti. Porque o que ele está fazendo já é liberado. E a compreensão dele é tão perfeita, profunda, completa, que às vezes a gente vê devoto falando isso, né? Normalmente o devoto não quero saindo fora, não vou voltar mais para esse mundo, não. Primeiro que isso não é barato assim. Não é mesmo. Não é mesmo. Ninguém nunca vai ver uma grande acharya, um Vaishnava de verdade falando isso. Quem já viu, fala para mim aí, porque cita a escritura, porque eu nunca vi. Mas pelo contrário, eu vi Srila Bhaktivinoda Thakura falando que é tão difícil que ele queria nascer pelo menos como um verme na barriga de um Vaishnava para continuar o processo. Agora, se alguém acha que não, isso aí é Srila Bhaktivinoda, eu não, eu estou voltando, eu vou voltar, quero voltar. Então é diferente. Primeiro que é assim. Né? Nós temos que entender que não é tão simples voltar ao lar, voltar ao Supremo, voltar para a nossa morada eterna, de onde Krishna explicou. Uma vez que voltemos para lá, nunca mais vamos cair
universo cósmico material. Acabou a viagem. Acabou. E segundo, que quem realmente tem essa consciência, a consciência de Krishna, a consciência pura, acabou, não tem mais consciência contaminada, consciência pura. Segundo, que quem tem realmente essa consciência aí, para ele tanto faz Shalokya, Sashti, Samípia, Sarupya. Hecaton nem se fala, então. Ele não está preocupado em voltar para o mundo espiritual, ele não está pensando que tem que voltar, ele está preocupado em servir Krishna, que é o que ele já faz lá. Ele não tem esses desejos de morar no mesmo planeta que Krishna mora, ter a mesma complexão corpórea que Krishna tem, como em Vaikuntha, todo mundo igual, né? Ter as mesmas opulências que Krishna tem. Ele não tem esses desejos. O desejo do Vaishnava é simplesmente servir, satisfazer Krishna. E estando servindo, estando satisfazendo, qualquer condição está ótimo, está bom demais. Então também o Bhagavata, Shalokya, Sashti, Samípia, Sarupya, Ekatoma, Pilta, Jamanana, Grinanti, Vinamatsevanandjana. Apesar da personalidade da liberação, que tem esses 5 aspectos, viver querendo servir o Vaishnava, um devoto de verdade sequer dá chance para ela servi-lo, porque ele não está interessado em nada mais a não ser servir Krishna, satisfazer Krishna, amar Krishna aqui e agora, com mente, pensamento e palavras em cada ação dele. Não tem outro interesse. Então, um Vaishnava sequer almeja voltar para o mundo espiritual. Claro que isso é consequência, mas ele não está preocupado com isso. O Sr. Chaitanya foi tão assim agudo, e por outro lado foi tão magnânimo, tão benevolente, tão é o Mahavadanyaya Avatara, né? Que para redimir qualquer tipo de dúvida nossa, para não deixar a gente com argumento nenhum, ele próprio deu o exemplo de o que é ser um Vaishnava perfeito em todas as fases, a fase de estudante, a fase de grihasta, a fase de sannyasa. Ele deu um exemplo. E qual foi o exemplo? Servir sempre embasado em 2 coisas. Não como um bobo alegre, não como um sentimentalista, não, com conhecimento. E com renúncia. Renúncia é fundamental, porque nós não podemos ser demagógicos. O tempo inteiro falando que não sou esse corpo, não sou esse... Mas viver o tempo todo envolvido só para esse intento aí de satisfazer esse corpo, de tirar desse corpo qualquer prazer e, consequentemente, para facilitar o gosto dos sentidos, lutar para acumular aquilo que não nos pertence, nem o corpo nos pertence, quanto mais qualquer coisa que esse corpo possa ter. Aí sempre tem a turma do contra. Então, fala para mim quem ficou no corpo o tempo que quis, nunca saiu, não sai. Quem? Isso para não dizer de que civilização que ficou com tudo que construiu, que isso coletivamente, e que pessoa que ficou com o que ela se matou para construir. Quem? Quando? Não precisa ser muito assim inteligente para entender isso, não. Não precisa ser. Qualquer um pode entender isso, que não somos donos de nada. Não possuímos nada, sequer esse corpo. Agora, podemos ser donos do maior tesouro.
Krishna e o amor por ele, a relação amorosa com ele. Isso sim. Então a gente tem que executar o processo com o exemplo. E ninguém, nada mais, nada menos que o maior lógico, o maior erudito contemporâneo do Sr. Chaitanya fez um verso em glorificação a ele, falando Paragya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshatameka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Bambudi Jastamaham Prapadi. Por que ele reverenciava incessantemente o Sr. Chaitanya? Ele foi derrotado pelo Sr. Chaitanya filosoficamente e ficou tão lamentável que não conseguia nem dormir, até que a deusa Saraswati apareceu e falou: calma, Sarvabhauma, você não perdeu para qualquer um não, você perdeu para a Suprema Personalidade de Deus. Aí, tá, então... Aí no outro dia, logo cedo, fui lá correr, se render o Sr. Chaitanya. Mas, aí ele compôs esse verso, que o Sr. Chaitanya é assim mais que um oceano de misericórdia. Porque sendo livre, a Suprema Personalidade de Deus, para fazer o que ele bem entende, ele é dono do coração dele, o que ele mandar, ele faz. Não depende de ninguém, nem ninguém interfere em nada. E ele se submeteu a isso para nos dar o exemplo, para nos ensinar como alcançar a Krishna Prema. Serviço devocional baseado em conhecimento e renúncia. Jnana e Vairagya. É assim que se executa Bhakti Yoga. Então, temos tudo e algo mais. Não nos falta nada. E Srila Prabhupada nos deu tudo. Srila Prabhupada, ele não escondeu nada, não. Não, isso aqui eu não vou passar, porque senão alguém pode me superar. Não, Srila Prabhupada deu tudo. 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 E, aliás, só deu. Nunca pediu nada, nunca cobrou nada, nunca quis nada. Só deu. Jnana e Vairagya de Srila Prabhupada, renúncia e conhecimento. Temos que continuar ouvindo e seguindo essas grandes almas, os representantes fiéis de Srila Prabhupada, e assim por diante, porque assim nossa vida vai ser exitosa, senão corremos um sério risco de nos decepcionarmos na hora da morte, nos desviarmos e nos decepcionarmos. Então, gente, é isso. O Sr. Chaitanya Mahavadanyaya Avatar veio aqui e fez tudo que fez, mostrou tudo como tem que ser feito. E nós só precisamos ser fiéis seguidores do Sr. Chaitanya. Só isso, mais nada. O resto vai vir tudo como acréscimo. Tudo. Esse é o básico. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, vamos abrir às 7 para o Sandhyarati. O senhor, quando estava descrevendo no início, eu lembrei que aquele da família de Bhaktivinoda trouxe, acho que o padre Manava, né, trouxe, não sei se ele deixou mesmo na Lakshmi, no altar. Isso é segredo, Buda. Buda não é Buda, né? É Buda, continuas o mesmo? Mas é verdade. Mas tem verdade, mas é verdade. Padmanabha Goswami, ele não é, ele é descendente de Raghunatha Bhatta Goswami, sim, onde tem as deidades de Radha, como é? Radharamana. Gopala Bhatta. O que eu falei? Gopala Bhatta Goswami. Aí conheci ele na Índia, depois quando ele veio para cá, ele falou, trouxe um segredinho aí, mas isso aí fica aqui entre nós. Sai no altar também, mas não precisa entrar nesses detalhes. Isso aí são coisas que Krishna sabe. Mas está no altar. Com certeza, né? Com certeza. O Palabhata Goswami foi qualquer um, não. Lá nesse tempo tem até os pedaços do banco que Chaitanya Mahaprabhu sentava em Jagannath Puri.
E estão lá nesse templo. Tem lá. Então, nós temos que... tem coisas que são... tem muita coisa, assim, mas o que importa é que todo mundo está sendo beneficiado e todo mundo está sendo contagiado por essa Avesha Virbhava de Krishna. Sim. Todo respeito. Eu ouvi falar que a perfeição da vida está na perfeição da vida, fala-se de que a pessoa deve abandonar o corpo no santo Dharmas, no Vrindavan. E Prabhupada, o seu Guru, mostrou isso, né? Não quis abandonar o corpo quando estava em Londres, não quis ir para os Estados Unidos, abandonar o corpo na América. Ele correu já para Vrindavan. Isso seria também algo que nós deveríamos também procurar. Dita beda. Sim e não. Não e sim. Porque o que nós cansamos de ouvir? O que foi... Isso foi falado por tanta gente. O Senhor Chaitanya, onde quer que você esteja, aí é Vrindavan. Onde quer que o Senhor Chaitanya esteja ali, aí é Vrindavan. Então, uma coisa é uma coisa, você tem uma vida espiritual exemplar, muito exemplar, cuidadosa, com muito cuidado mesmo, e ter esse desejo, agora vou abandonar o corpo, vou para Vrindavan abandonar o corpo, vou Shidama, Mayapur abandonar o corpo. Tá bom, tudo bem. Mas você tem uma vida toda torta e sai correndo, quando está morrendo, pega o avião e vai morrer em Vrindavan, você acha que isso aí vai resolver alguma coisa? Isso é bobagem. Sério, isso é alucinação. Morre no avião. Sério. Então, se pelo não muito, a gente tem que ser filosófico, tem que entender as coisas como elas são, senão vira Torre de Babel, né? Todo mundo fala e salada, não é? Não é assim. Não é mesmo. O senhor citou que o Mahamantra Hare Krishna foi extraído de uma escritura? Brihat Naradya Purana. Como? Naradya Purana. Naradya Purana. Brihat Naradya Purana. Então, estava oculto até então, né? Ficava quietinho lá, sujeito tirou de lá e mostrar para o mundo inteiro. Essa descrição tem no Chaitanya Charitamrita? Não lembro se não tinha. Eu não lembro, não vou lembrar onde eu vi isso. Faz muito tempo. Muita informação de muitos anos. Tem coisa que você se perde. Mas, voltando então, nós vamos cantar Hare Krishna para morrer em qualquer lugar consciente de Krishna. Isso é que importa. Outra coisa, então, também vamos repetir para o Prabhupada, então. O Prabhupada também falou que se você canta o santo nome na hora de deixar esse corpo, você está liberado. No mínimo, Jamaraja passa longe com os Jamadutas. No mínimo, porque é lei. Então já estamos no lucro, né? Está estabelecido. Está estabelecido. Ô Prabhu, e quando no Parishamrita, quando o Rupa Goswami cita que a gente deve realmente viver num Dhamma sagrado, Prabhupada explica no significado que onde a gente criar o Dhamma sagrado. Lógico. Então Vrindavana seria a nossa própria casa, Lógico. se formarmos Vrindavana lá, né? Lógico. Isso aí outra instrução do Sr. Chaitanya, quando ele fala os 5 itens que nós devemos observar seriamente na vida espiritual, né? Seriamente. Então, começa com isso, ó.
Sadhusanga, se associar com devotos, porque diga-me com quem andas que te direi quem tu és. Sadhusanga. Depois, Namakirtana, cantar o santo nome de Krishna. Né? Sadhusanga, Namakirtana, Bhagavata, Shravana. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Ouvir a literatura dos devotos. O Srimad Bhagavatam é a literatura dos devotos. Aquele que quer se autorrealizar, ele ouve diariamente o Srimad Bhagavatam. Não precisa ouvir mais nada. Ouviu o Srimad Bhagavatam, então Bhagavata Shravana. Aí que entra essa questão do Dhamma sagrado, do lugar sagrado. Porque o lugar sagrado, você faz o lugar sagrado. Não é que... assim como você degrada o lugar sagrado, dependendo da sua consciência. Né? Você pode também... O Srimad Bhagavatam fala isso. Né? Que quem vai para um lugar sagrado para não ouvir sobre Krishna, para não se associar com homens de conhecimento, para não ouvir os videntes da verdade, e fica ali, ele está com a mesma consciência de Gokara, de vaca e de asno. Então, o que adianta estar ali? Embora ali seja um lugar, ninguém está negando que é. Yasatma Buddhiku na Petri Datu que Swadi Kalata Drisha Balma Idyadi. Ali é um lugar que você dá o último passo na existência material, mas se você estiver fazendo como deve ser feito ali. Agora, se não, você está com consciência ali nem de ser humano, quer dizer, de Vaishnava. Então, Janesho Abhiyesho Saiva Gokara. Essa mentalidade é a mentalidade de animal, né? Mentalidade sequer de ser humano, quer dizer, do melhor dos seres humanos, um Vaishnava. Né? Então o próximo passo é morar num lugar sagrado. E aí, a explicação é essa. O lugar sagrado, você faz ele. Ou você mora nele, ou você faz da sua casa um Dhamma sagrado, um lugar sagrado. Então, tem que fazer. Porque o próximo passo é que corrobora isso, porque o quinto item é que deve-se adorar a deidade com muita devoção, com muita introspecção, atentamente. Então se associar com devotos, cantar o Mahamantra Hare Krishna, ouvir o Srimad Bhagavatam, morar num Dhamma sagrado e adorar Krishna de maneira condizente, adequada. O que seria adorar Krishna de maneira condizente e adequada? Quem está fazendo da casa um templo? Quem tem ali o seu cantinho, o seu altar, a sua deidade, a sua murti, a sua shila, o seu quadrinho do Panchatattva, seja lá o que for, Prabhupada, mas não fica empoeirado, cheio de teia de aranha, não fica todo dia é feito mesmo aquele sadhana ali, a adoração com introspecção, com devoção, com amor. Ali é um lugar sagrado. Se isso aí acontecer de maneira adequada, esse lugar se transformou num lugar sagrado ou não? Ou Krishna tem limites? Ele não se manifesta se ele está sendo adorado. Ele não se manifesta se ele está sendo respeitado, honrado. Claro que se manifesta, como não? Quem pode impedir Krishna disso? Então é isso. Hoje em dia,
O movimento não é mais um movimento, é uma sociedade. E a sociedade é assim, está cheia de todo mundo executando seus dharmas, seus diferentes dharmas, tendo suas atividades assim chamadas ordinárias. Mas se tem essa consciência e está levando essa vida, isso é um Vaishnava. Esse é um Vaishnava. E ali sim, um lugar sagrado. É assim que temos que entender. E não adianta, não, mas porque não está morando no templo. Tem tanta gente morando no templo com a consciência de Gokara, de vaca e de asa. Infelizmente. Mas tem. E tem muita gente morando fora, executando seu Dharma, seriamente. Graças a Krishna, hoje em dia, sim, tem mesmo, muita gente séria. Eu só tenho a agradecer aqui, porque tem na nossa congregação aqui devotos que me fazem ter até um arrepio quando eu vejo cenourinha rodando por aí, porque o que eu já vi de cenourinha farsante, não aguento mais isso aí. Tanto é que olha que acabou acontecendo. O que acabou acontecendo? Não tem quase mais. Por que zerou assim? Ah, porque a liderança, porque isso que nada, porque as pessoas não executavam o processo corretamente, não executaram. Ou nós vamos acreditar que alguém controla Krishna? Krishna é o supremo controlador. E se ele faz assim em alguém, foi porque alguém não estava de acordo. Porque se estiver, Krishna não vai fazer. Muito pelo contrário, ele puxa. O Prabhupada falava, Krishna dá 10 passos na nossa direção, enquanto nós damos um na direção dele. Ele está muito mais interessado na gente do que a gente mesmo. Então isso não é filosófico. Não é filosófico. Krishna não está nos templos e nas mesquitas só, não. Krishna está onde se canta as glórias dele, onde se honra ele de maneira adequada, onde se vive consciente dele. Né? Pegando um gancho na palavra sagrada, 7 o'clock, ó, vai abrir lá, hein? O Bhagavad Gita, Bhagavatam, quando alguma pessoa tem lá em casa, a escritura Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, isso se torna também um lugar sagrado. Porém, no entanto, eu já ouvi falar que tem pessoas que têm tudo isso e tentam ouvir, tentam ignorar as escrituras Bhagavad Gita, Bhagavatam. Vamos esclarecer isso. Não é que torna um lugar sagrado só por isso. Ele não deixa de ser sagrado por estar ali. Não é que só por isso ele tornou aquele lugar sagrado. Calma. Calma. O Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam não precisa de autorrealização. Quem está precisando é o ser humano, é a alma que está ali. Então, vamos interpretar a coisa da maneira correta. Eles não são diferentes de Krishna? Claro que não. Pode ser adorado no altar como uma deidade? Com certeza. Mas, por quem? Aí o beneficiado é a alma que vai fazer isso. Sambandha Videha Prayodhana. Não é o Bhagavatam. O Bhagavatam já é o Bhagavatam. É o próprio Krishna. O Bhagavad Gita é o som de Krishna. O próprio Krishna. O ser humano é muito louco, sabe? O ser humano faz muito... É como o Prabhupada Maharaja falou mesmo. A alma condicionada é muito solerte, assim, é muito esperta em fazer arranjo, é muito malandra. A alma condicionada por que está aqui? Porque é malandro. Quem está preso é gente boa ou é malandro? Estamos todos presos. Por que será? Porque somos gente boa? Porque somos malandros. Vamos abandonar a malandragem e começar a parar de incrementar o crime. Vamos deixar de cometer delitos. Aí vai dar tudo certo, mas não tem nada de errado com as escrituras, nem com Deus, nem com seus representantes sinceros. Não tem. Então, errado está com a alma condicionada que é assim, como falou o Prabhupada Maharaja, obstinada. Teimosa demais. Ela pensa que...
está enganando. Mas o Sr. Shiva falou, essas almas são dignas de pesar, porque, coitadas, estão enganando só a si mesmas. Ok, gente. Então, muitíssimo obrigado mesmo a todos vocês. Parabéns. Parabéns pelo seu circuito de Kirtana. Continuem com as bênçãos do Sr. Chaitanya, não parem nunca, estamos juntos. Shri Gaura Purnima aqui, já. Shri Prabhupada aqui, já.